né? Eu não sei se é hoje ou se foi sempre, na verdade, mas o fato é que as coisas estão mudando, né? O mundo está mudando, as igrejas estão mudando, a pergunta é o que pode mudar e o que não pode. Então temos que pensar nisso, o que pode e o que não pode. Como batistas regulares, estamos sofrendo com o que pode e o que não pode mudar no modelo relacional entre nossas igrejas e nossas instituições. Então, precisamos tratar isso. Amanhã a gente vai ter um painel com várias instituições respondendo 2 perguntas sobre como é que nós podemos fazer parte do projeto deles, né? Você vai ouvir uma pergunta que todos vão responder. Quando você ouve deles, vocês precisam me apoiar, o que é que ele quer dizer com isso? Qual é o apoio que ele espera quando ele fala que precisa de apoio? Quando nós falamos para você que precisamos de apoio amanhã, eu vou responder essa pergunta. O que é que eu estou dizendo? O que é que eu quero com isso? E por outro lado, a segunda pergunta que nós vamos responder, todos vão responder aqui, e o que é que você está disposto a abrir mão, a fazer, a me ajudar, a apoiá-lo? Já que a sua percepção de apoio é essa. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas igrejas. A gente está sofrendo. Tem muitas igrejas, das nossas igrejas, a maioria são pequenas, algumas grandes, mas não tem gente para lá, né? E nós estamos com muitas igrejas que não conseguem sustentar seus pastores. Nós estamos cuidando de uma igreja lá chamada Vila Calu. Há 40 anos eles não têm condições de sustentar o pastor. 40 anos. Sofre com isso, né? Pastor João Rezende com as congregações ao redor dele lá, mesma coisa, sofrendo com essa situação. E o que fazer? O que a gente faz? Não é? Enterramos? Não sei, precisamos nos unir para ver o que nós podemos fazer. Como é que nós podemos permanecer como denominação para termos uma percepção relevante do que é ser realmente igreja. Então precisamos de uma nova abordagem sobre o modelo relacional entre as nossas igrejas e nossas instituições. Precisamos nos aproximar e sermos realmente parceiros e podermos pertencer a uma denominação relevante e ativa. É por isso que a gente está pensando nisso. 60 anos nós nos reunimos aqui. Teve dias melhores, dias piores, mas talvez nunca um tempo como esse, né? Um tempo de decisões e um tempo que vai passar por cima de nós ou nós vamos resistir. A gente dura mais 50, mais 60, mais 20, mais 30, vai depender do que fizermos hoje, do caminho que a gente vai decidir trilhar hoje e como nós vamos lidar com isso. Então, nesses dias a gente vai conversar sobre isso. Nós seremos desafiados pelos preletores a encontrar pontos onde podemos andar juntos. Não é? Nossos filhos são iguais? Eu tenho 3 filhos, nenhum é igual ao outro. Se você tem 4, 5 ou 10, você vai falar a mesma coisa. Se você tem 2, é a mesma coisa. E se você só tiver um, você nem sabe qual é a dele, né? Porque você não tem nada para comparar. Né? Você vai comparar com quem? Com a sua mãe, com o pai, com os irmãos de alguém. Ele parece fulaninho, ele parece, não é? O tio não sei das quantas. Por quê? Porque você precisa entender que ele é seu filho e você vai ter que tratar dele como ele é. E às vezes isso vai dar um trabalhozinho joia, né? Missões. Como é que a gente lida com missões? Se a gente não se unir para sustentar os nossos missionários, quem irá? Mas a nossa igreja sustenta vários missionários de outras denominações. Não tem nada de errado com isso, eu já falei isso outras vezes. Mas ele precisa ser o que vem depois de sustentar os nossos. Difícil, não é? Mas se essa visão não permear as nossas igrejas, os trabalhos missionários que a gente tem, que já são poucos, minguam. E as pessoas perguntam, né, com relação à Mibre, quais são os trabalhos? A gente tem vários trabalhos de revitalização e apenas o pastor Weber lá, que está abrindo um trabalho novo. Só. Por quê? Porque nem sustentamos eles adequadamente.
E batemos nas portas das nossas igrejas e clamamos e pedimos para que abram as portas. E se não fizermos isso, amanhã nós vamos tentar responder essas perguntas. O que é que a gente está disposto a fazer para ter você junto de nós? Porque juntos podemos mais, podemos alavancar e certamente será mais leve a carga para todos. Todo mundo vai poder andar mais leve. O nosso lema é servir, unir e promover. Essa é a visão que a Ibresse está desenvolvendo ao longo desses anos todos. Para que nós possamos dar conta do projeto que Deus já deu para você. Só que a gente não se deu conta do tamanho do que é nossa responsabilidade. Então, meu desejo nesse nosso tempo juntos aqui é que nós possamos realmente estar abertos para ouvir, e não aquele ouvir igual a gente prega nas nossas igrejas, né? Você prega na igreja e você espera que as pessoas saiam de lá, no mínimo, pensando sobre o assunto ou fazendo, né? Mas a maioria não está nem aí. Eles foram lá, ouviram e saíram. Não estão muito preocupados com o que você disse ou não. E aí você sai agradecendo a Deus o que Deus fez. E na verdade, vai depender deles ouvirem ou não ouvirem. E eu estou aqui do mesmo jeito. A gente pode terminar esses dias aqui, eu estou imaginando que a gente vai fazer uma revolução no nosso movimento, e de repente nada vai acontecer, porque você não está disposto a abrir mão da sua própria linha de direção, dos seus projetos que já estão lá há anos, provavelmente tem mesmo. Eu estou dizendo, mudou, o tempo mudou, a gente precisa de uma nova realidade. E o que a gente vai fazer para essa nova realidade chegar lá na sua igreja e você começar a andar? Nós somos então um grupo de igrejas que temos uma herança ruim, essa dificuldade de andar junto, né? A gente tem medo de parecer a convenção que tem lá o projeto missionário de todas as igrejas ofertam para os projetos, e realmente é esquisito, mas funciona muito bem. Ah, não, pastor, não queremos. Então me diga uma outra coisa. Vamos achar um modo de sermos relevantes e atingirmos alvos que eles atingem com esse projeto. Precisamos mudar. Temos dificuldades. Nossas igrejas, a maioria são igrejas pequenas. A minha é pequena ainda. Eu tenho lá 50 membros, depois de 8 anos. Eu cheguei, tinha 10. Eu me sinto vitorioso, mas às vezes eu choro em casa, porque a igreja não cresce. Eu perdi várias famílias estes últimos 2 anos, e por motivos absurdos. Olha que absurdo, o cara saiu de São Paulo para morar no Paraná, que absurdo. Vocês não acham? 7 pessoas na família, eu perdi 7 membros numa viagem única. É um absurdo, né? Mas eu ganhei 2 de Mato Grosso do Sul essa semana, então tá me devendo 5 ainda. Irmãos, e isso fora problemas de pecado, fora as dificuldades que a própria pessoa tem de ser igreja, né? Eu sou um igrejado, irmão. Você pensa, eu não sei o que você pensa sobre essa palavra, mas eu amo a igreja porque Deus colocou ela para a gente viver dentro dela. É ela que vai nos aproximar do eterno. É o nosso céuzinho, enquanto a gente não chega no céuzão. É onde a gente vai experimentar a graça de Deus juntos como irmãos. É onde a gente vai começar a levar um pisão no pé e não querer devolver. Então a igreja tem que ter propósito. Eu amo a igreja, né? E eu acho que nós podemos fazer alguma coisa sobre isso. O que aconteceu com a igreja primitiva que chegou até hoje? Como que foi que ela fez?
O que pode, então, formar um movimento de igrejas que pode ser relevante, atuante e forte para permanecer. Quando os seus filhos e netos chegarem, eles vão encontrar um movimento batista regular ainda operante? Será que a editora Batista Regular ainda vai existir? O pastor Mark falou que ele acabou com o negócio da editora, ele não edita mais nada. Eu falei, não, pastor, não faz isso não. Ele falou, não, agora é sob demanda. Eu falei, que zica é essa? Ele falou, você pede, eu mando imprimir e te entrego. Eu falei, nossa, é assim tão fácil? Ele falou, bom, não é tão fácil assim não, mas eu te explico. Você quer saber isso? Procura ele e fala. Sofrendo com várias coisas. E uma das coisas que ele vai ajudar a gente a entender amanhã, quando ele fala que quer apoio, o que ele quer dizer com isso. O que pode manter unido esse grupo de igrejas? Como é que a gente pode chegar num movimento, num momento como esse, termos um grupo maior e sermos capazes de ouvir e tomar posição? O que é que permanece na história do cristianismo? O que é que desaparece? A gente tem uma história. O professor de história, o pastor Almir, falou, a história ensina muito. E ensina mesmo. Porque a história vai mostrar o que foi que já aconteceu. E nós já vimos essa história acontecer. A Europa, ela foi devastada por tudo quanto é espécie de coisa, e o cristianismo foi naufragando. Foi perdendo a pujança, foi se tornando incapaz. Então nós já temos uma história, nós vamos permitir que isso nos alcance? Só que a igreja não é um pack-pack, né? Pack-pack é um barquinho lá no Amazonas que você tem um motor na popa e você faz assim, ele vai para qualquer lugar. Nós somos um navio, quase um Titanic. Ele não muda de direção de uma hora para outra, ele não faz 90 graus. Ele não sai de lado assim, levantando água. Se chegar muito perto, ele vai afundar. Não tem como virar. Então, se nós começarmos um movimento agora, a gente salva o nosso Titanic. Se a gente não começar nada, ele continua na direção do iceberg. E aí no final a gente vai falar que é culpa de quem? Do pastor Gilberto, um presidente que não faz nada, não diz nada, não é um grupo executivo que não executou ninguém ainda. Porque vamos ter que arrumar um culpado, fala a verdade. Temos que achar um culpado nessa história. Mas não tem que ser assim. Nós precisamos tomar posição, nos aproximarmos e termos realmente uma postura de mudança. É uma realidade. É uma realidade. Igreja é como o casamento, né? Eu olho para nós, é uma igreja. Tem muitas igrejas aí dentro. Sei que tem muitas igrejas aí dentro, mas somos uma igreja. Igreja, a figura que a Bíblia usa muito é o casal, o casamento. E um casamento, para durar o que ele tem que durar quanto tempo mesmo? O casamento tem que durar para sempre. Enquanto terra, no céu, não sei o que vai ter melhor do que o casamento, porque eu amo o casamento. Né? Jesus fala que não se dão em casamento, não se casam. O que ele está preparando de melhor? Deve ser um negócio uhul, né não? Minha netinha fala, uhul, deve ser um troço muito legal. Mas a figura que ele usa é como é que um casamento vai permanecer sem ficar doente. Sem perder pedaços ao longo do caminho. Você tem que cuidar da esposa, você tem que amar o seu marido, você tem que cuidar dele e ser cuidada. E aí aparecem os filhos para melar o negócio. Melar no ponto positivo, né? No começo talvez não, depois sim. E aí você vai ver seu casamento crescer ou não.
A igreja é a mesma coisa, vamos trabalhar juntos. Somos diferentes. Vamos descobrir aquilo que nos leva para o caminho que nós decidimos ir, porque a Bíblia já decidiu antes de nós. Somos bíblicos, amém, irmão? E vamos ver o que a Bíblia vai falar aqui para nós então. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Nós vamos ler um trecho que certamente você nunca leu na sua vida. Eu acredito que ninguém leu esse texto. Capítulo 2, versos de 41 a 43. Você vai falar, não, pastor, eu já li muito mais do que você imagina. Tá, então vamos ler de novo e vamos ver o que a gente pode olhar para esse texto e descobrir o que tem a ver com a gente nessa proposta de termos uma mente comum. Sabermos onde nós vamos e irmos juntos. Sabemos onde nós vamos e irmos juntos. Vai haver algumas diferenças? Vai, evidentemente, porque eu sou diferente de você, a sua igreja é diferente da minha, e se nós não pudermos andar juntos por causa do cuidado com isso, não é? Bom, 41 a 43 diz assim: então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então havia uma reunião de casa em casa. Eu vou fazer uma heresia aqui, né? Havia muitas igrejas lá. Porque 3.000 pessoas não cabiam em lugar nenhum lá. No templo, talvez. Né? Mas eles não podiam usar o templo. Então as pessoas se reuniam, as lideranças iam aparecendo, os apóstolos eram os líderes máximos, mas eram pequenas igrejas com um propósito único e com visões diferentes. E a gente vai ver isso lá na frente, capítulo 6, a gente não vai tratar isso, mas a gente vai ver que havia diferenças. Dezenas, talvez centenas de pequenas igrejas descobrindo como andar juntos. Como fazer coisas juntos, como receber juntos, como dar juntos, como avançar juntos. Não dava para fazer aquilo sozinho. E não dava para uma única pessoa liderar aquele povo todo na condição com que eles estavam. Ela tinha compromisso doutrinário. Eu falo na minha igreja que tem coisas que você tem que abrir algumas chaves bíblicas. Por exemplo, Romanos 8:28 diz, todas as coisas. Então quando você tiver um problema, você fala, Deus, obrigado pelo problema. Oh, aleluia, eu estava esperando você chegar ao mesmo problema. Que legal que você veio. Já fez assim com o seu problema? Ri porque eu sei que você não fez isso. Né? Mas devia, porque o problema vai te levar para o próximo passo, o problema vai te levar a crescer. Por mais que aquilo seja ruim, difícil, cada um de nós pode falar de mente aberta que cresceu. Se você é crente, você cresceu, não foi pela ausência de problemas, não. É porque você teve problemas. Porque você pensou para tratar. Porque você se aconselhou. Você foi na raiz, no fundo da palavra de Deus, para descobrir o que Deus quer que eu faça agora. Eu fui fazer a renovação da minha CNH semana passada e fiz o documento, fui lá para fazer exame médico, fiz psicotécnico e tal. Na hora de fazer o exame de vista, a moça falou, dá uma olhada aqui nesse negócio. Eu olhei e falei, estou vendo nada. Ela olhou para mim, olha de novo. Eu falei, continuo sem ver nada. Ela falou, o senhor não está vendo nada? Eu falei, eu vejo duas faixinhas assim, uma do lado da outra. Ela falou, o senhor usa óculos de longe? Eu falei, não. E faz 2 meses que eu fui no oculista, ele falou que eu não precisava. Senta ali naquela parede. Eu sentei do lado da parede, ela colocou um espelho que refletia o que estava do outro lado. Eu falei, rapaz, não era melhor colocar lá do lado de cá e olhar para o negócio, né? Fala a última letra lá embaixo. Eu falei, não estou enxergando. Aí ela falou assim,
Bom, meu amigo, você vai ter que resolver esse problema. Eu falei, não, pode colocar na minha carteira aí, obrigatório o uso de lente corretiva. Ela falou, eu nem sei se você vai enxergar depois de pôr óculos. Segunda chave bíblica, quando Deus fala com Caim. Deus está falando com Caim. Ei, Caim! Mano. Deus falou humano não é feio, né? Mas tudo bem. O pecado jaz à porta. Ele está aí diante de você, do ladinho. Fica esperto. Vou fazer uma oração forte agora para o pecado não te pegar. Foi isso que Deus falou? Não é o que você gostaria, que quando você está perto do pecado, alguém faça uma oração forte para você evitar? O conselho de Deus é outro. Qual é o conselho de Deus ali? Deus fala, cumpre a ti dominá-lo. Não é uma oração forte que vai impedir você de pecar. É você mesmo. Gente, foi Deus que deu o conselho, nem fui eu. Se você não quer aceitar o meu conselho, nem aceite. Mas se o de Deus, você não pode rejeitar. Ele que mandou você se dominar. E naquele momento, com aquela mulher, eu me dominei. Eu disse, senhora, eu posso ir agora? Ela falou, pode. Eles devolvem o dinheiro? Eu perguntei para ela. Ela falou, não sei. Aí eu saí lá fora, fui falar com a secretária. Ela falou, você não quer vir amanhã? Tem outra médica aí, essa daí é meia doida. Eu falei, tá, volta amanhã. E voltei, né? No dia seguinte, chego lá, era uma outra médica, e ela falou, senta ali lá daquela parede. Eu sentei, e ela colocou o quadro onde eu achei que ela devia colocar, e falou assim, tá vendo aquela, porque tem várias letras, vem uma faixinha verde, várias letras, vem uma vermelha e 3, né? A outra tinha mandado eu ler a última, da vermelha. Eu nem sei se ela enxergava a última, mas ela queria que eu enxergasse. Aí ela falou assim, da verde para baixo você pode falar. Eu falei, eu trouxe o óculos da Gisélia. A Gisélia usa de longe. Desculpa, irmão, apelei. E aí, ela falou, você pode ler? Eu falei, tá brincando. Não, pode ler. Aí eu li, pá. Eu falei, só até aí. Eu acho que eu consegui até uma abaixo da vermelha, mas eu não quis tentar, que ela, né, não dá zica, né? Ela falou, não, você não precisa de óculos não, pode vir aqui. E não pequei, irmãos. Eu tinha que me dominar. Deus tinha que desenvolver em mim um projeto doutrinário comprometido, onde eu vou fazer o que Deus manda, e não o que eu quero. Mas eu preciso desenvolver valores, chaves bíblicas, que norteiam tudo que eu faço. Irmãos, a gente tem que deixar de ser criança em algum momento. E precisamos deixar de ser crianças como igrejas. A gente está num movimento grande, 60 anos, fazendo história nesse país inteiro. Precisamos mudar. Por quê? A doutrina tem que balizar as ações. E o texto fala que havia também uma celebração festiva por causa de uma vida comum. O compromisso social era identificado como profundo e contínuo na ação da igreja. A igreja não é uma coisa fora do processo de estarmos juntos. Nós temos tentado criar alguns grupos pequenos de pastores, já está funcionando um lá na região do Grajaú, a gente tem um outro tentando fazer funcionar ali na área do Ângela. E precisamos mudar. Precisamos nos aproximar. Às vezes o que falta é a gente conversar. E eu sei que infelizmente para alguns está difícil por causa das nossas histórias, mas os nossos fantasmas, coisas do passado que você quer esquecer e às vezes ninguém deixa. Não é? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, houve uma briga lá, discussão não sei aonde. Irmão, esquece em nome de Jesus. Esqueça em nome de Jesus.
A igreja não só evangeliza, ela tem que discipular. Eu estou aconselhando um casal, eles acabaram, um casal já, quase 10 anos de casados, não tinham filhos, fizeram um procedimento lá artificial e tiveram gêmeos, olha que coisa linda. O primeiro filho dela, gêmeos. Ninguém merece, fala a verdade, né? A coitadinha nunca cuidou de uma criança, ela tem 2. Enquanto estava lá só da Dedé, né, não se mexe, não movimenta, estava bom demais. Os moleques começaram a andar. Um vai para a escada, o outro vai para a outra. Ela começou a entrar em parafuso, aí briga com o marido briga com ela, foi um Red Bull. Falei, vamos conversar. Eu conversava com ela, conversava com ele, porque se eu boto os dois para conversar junto, eles vão brigar na minha frente. Eu não estou afim de apartar a briga de casal. O que acontece numa hora dessa? Foge da igreja. Começa a faltar, porque não quer ir, porque não está vendo mudança, porque Deus não está fazendo nada. Sério? Como é que Deus faz alguma coisa onde não tem nada? Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo que você não ouviu? E eu falei, olha o seguinte, meu aconselhamento começa no culto, 50% é no culto. Se você não vai assistir o culto, não posso te aconselhar. Aí eles começaram a voltar, nas últimas 3 semanas. E ontem a esposa procurou a minha esposa e falou assim, está melhorando. Irmãos, está melhorando? Precisa melhorar. Eu gostaria de no ano que vem, a gente está dizendo aqui, está melhorando. A gente está conseguindo articular os projetos, a gente está conseguindo crescer, a gente está conseguindo pensar igual. Nós precisamos de exemplos. Na sua igreja você diz isso? A sua igreja precisa de exemplo. E o maior exemplo é você, pastor. Não é? Que se você for destrambelhado, a igreja vai ser o quê? Decente? Tudo menos decente. Ela vai ser destrambelhada igual você. Você tem que ser exemplo. Irmão, nossas igrejas, vocês que estão sentados aqui hoje, eu espero em nome de Jesus que você seja exemplo. Que ao final desses dias aqui você esteja pronto para uma nova visão do ser igreja num movimento chamado Batista Regular. E que você esteja disposto a conversar sobre as coisas que estão difíceis para você e para a gente poder andar junto de uma maneira que o movimento vai ser abençoado pela sua igreja, pela sua vida e pelos seus propósitos. Um outro projeto que havia aqui é o tempo de oração. Juntos. E eu quero crer que você, em todos os seus cultos, você ora pelo movimento. Amém, irmão? Acho que não muitos, né? Precisa orar? Orar aproxima o coração. Você já, no momento difícil da sua vida, você sentiu a oração? O poder de Deus através da oração? Você falou, puxa, tem gente orando por mim. Eu estou percebendo isso. Eu acho isso muito importante. Ore por nós. A gente orou para Deus dar um presidente, não orou? Você orou ou não? Se você gosta dele ou não, não sei, né? Mas eu orei muito. Deus falou, bom, vou mudar, já que vocês estão orando, eu vou dar um outro, se é melhor ou não. Eu não sei, não Deus falando, mas eu falando, né? Mas Deus ouviu a sua oração, ouviu a minha. E eu estou orando para que Deus tenha dado o melhor para nós. E continue orando então, né? Continue orando. Fazer discípulos. A comunhão de dentro, a comunhão de fora, a simpatia. Então eu preciso desenvolver características, equilíbrio na vida da igreja, na vida do movimento. Eu preciso trabalhar isso, para que isso seja de fato algo reproduzido nas nossas igrejas. O que você acha da mãe que fala mal do pai para os filhos na ausência dele? É bom ou ruim? Seu pai está louco. Seu pai não faz nada certo. Seu pai gasta dinheiro à toa. E desce a lenha no pai. Você acha que isso vai ajudar a família a crescer? Para quem que ela devia dizer isso?
para o miserável do marido. Né? De porta fechada, televisão alta, na sala, e você vai falar com todo amor para o seu marido: maridão, para com isso. Vamos conversar, deixa eu te ajudar. Não é? E o contrário é a mesma coisa. Então o movimento precisa de que você diga: nossa, as pessoas me perguntam, o que a Ibreces faz? Nada. Nada. Se você não precisar de nada, a gente não faz nada. Quando você fala assim, estou precisando, aí a gente vai te ajudar. A gente é igual seguro saúde. Só vale quando você fica doente. E se nós não fazemos mais, é porque nós não podemos. Voltando ao movimento da convenção, lá perto de mim, perto do Taboão da Serra, que a minha igreja é lá em Taboão, tem o pessoal de Osasco. Eles têm uma entrada lá de missões de 200 mil por mês. 80 igrejas, que é o número que a gente tem. Eu falo, nossa, o que eu faria com 200 mil aqui?